Olá, seja bem-vindo ao canal Campus do Excel. Na aula de hoje a gente vai falar de 5 fórmulas essenciais para o mercado de trabalho, tá? Pessoal, deixei o projeto já pronto no link da descrição do vídeo aqui. Pause o vídeo, baixe o arquivo e acompanha comigo aqui o passo a passo das dicas que eu vou passar aqui. Sensacional, tá? E aproveita, e se não é inscrito, já se inscreve aí no canal e vamos para a aula, tá? Partir do princípio que tu já baixou o arquivo, então vamos começar aqui. Então, a primeira que a gente vai utilizar é a mais simples, a função soma, né? Então, a gente vai aprender, normalmente, como é que a gente faz a soma? A gente vem aqui, digita a palavra soma, apareceu a função, a gente pressiona o Tab, né? E aí a gente vai passar os argumentos dela, que é o no 1, no 2 e assim por diante, tá? Então, eu vou selecionar a área que eu quero somar, vou pressionar Enter e pronto, já somei aquele intervalo. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, arrasto para cá, né? E depois eu venho mais uma vez, coloco aqui a palavra soma, seleciono essa área aqui, o intervalo que eu quero somar, pressiono Enter, e aqui embaixo eu arrasto até aqui. Coloco aqui para encher essa formatação para não perder a formatação da célula ali. Tá? Mas assim, a gente vai fazer isso de maneira bem mais rápida, bem mais simples. Veja que, como eu quero somar essa coluna inteira, então o que eu faço? E essa também, então eu basta selecionar toda a área que eu quero fazer a soma e clicar aqui ó, no Auto Soma. Mas aí, quando você passa o mouse lá no Auto Soma, ele já aparece para nós ali uma dica de um atalho que é sensacional e tu consegue fazer muita coisa utilizando esse atalho aí, que é o Alt igual, o Alt mais igual. Então, veja bem, eu vou primeiro clicar no Auto Soma, perceba que eu consegui fazer a mesma soma, né, utilizando o critério de selecionar, arrastar, né. Eu consegui fazer isso com um clique. Aliás, eu fiz dois cliques, que eu selecionei a área, depois eu cliquei no Auto Soma. Agora a gente vai desfazer isso aqui, vamos manter a área selecionada e eu vou pressionar a tecla do meu teclado aqui, Alt, igual. Veja que a rapidez que a gente fez essa soma, de todos os intervalos que a gente somou antes, de maneira simples, rápida. Então, esses atalhos, pessoal, esses truques, eles são essenciais na hora de a gente poder ganhar produtividade fazendo um cálculo dentro de uma tabela do Excel, tá? Então, essa é a primeira parte que a gente está vendo, a gente viu o auto soma e também o atalho dele, que é o Alt igual. Vamos salvar isso aqui. Vamos passar para condicional. Aqui, sensacional. Essa fórmula condicional, que é a fórmula C, é uma das mais utilizadas dentro do Excel. Com ela você consegue fazer uma análise, né, retornar um valor verdadeiro ou falso. Então, o que que a gente quer fazer aqui? Nós queremos analisar o custo orçado e o custo real. Nós queremos saber se ele está dentro ou fora do orçamento. E depois a gente quer calcular o valor excedente com base na diferença do custo orçado e do custo real de cada despesa. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui na primeira célula onde eu vou fazer esse cálculo, certo? E aqui também tem uma dica muito legal, que é o seguinte: ao invés de eu arrastar tudo isso aqui, eu vou fazer apenas uma única função C, depois eu vou replicar elas de maneira simples, com apenas um comando do teclado, para as demais células que eu preciso. Então aqui eu vou começar a digitar igual C, e veja bem, a função C ela pede um teste lógico e um valor se verdadeiro, ou seja, eu analisei uma situação, se aquela situação atender o meu critério, ele vai me retornar um valor. E esse valor pode ser verdadeiro ou falso, dependendo da análise que eu quero obter. No nosso caso aqui, eu quero fazer o seguinte: eu quero pegar o meu real, certo? O valor real que eu tenho, eu quero saber se ele é maior que o valor orçado. Se for maior, eu vou dizer que ele está acima do meu orçamento. Se ele não for maior, que é o próximo argumento nosso aqui, ele vai estar dentro do orçamento. Então, veja bem, eu vou clicar aqui, vou colocar o operador operador lógico maior,
e vou clicar agora na C4. Estou analisando a D4 em relação a C4. Então, vou colocar ponto e vírgula para que eu passe para o próximo argumento da função. E aqui eu vou colocar, como eu quero retornar um texto, eu preciso abrir aspas e colocar esse texto dentro da aspa. Então, eu vou digitar aqui assim, do orçamento. Fechei a minha aspa aqui. Então, com essa análise, ele vai fazer o seguinte, ele vai identificar se o valor real é maior do que o valor orçado. Caso seja, ele vai retornar esse texto aqui para nós. Se não for, aí sim, eu quero trazer o próximo argumento da função. Como eu não tenho mais nada a ser analisado, eu vou passar apenas o texto que eu quero retornar. Então, eu vou colocar aqui dentro do orçamento. E vou fechar aqui minha aspa e vou fechar um parênteses da função C, que eu abri apenas um e um para fechar. Feito isso, pessoal, eu não vou pressionar Enter ainda. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar Ctrl no teclado e vou pressionar Enter. Veja que eu repliquei para todo o intervalo que eu tinha selecionado. Então, às vezes, você tem 1000 linhas e você quer fazer uma fórmula para pegar esse intervalo inteiro. E aí, ao invés de você usar esse recurso aqui, ó, dá um zoom aqui, dentro do zoom, ela que é mais fácil de você. E aí, pessoal, ao invés de vocês usarem esse recurso aqui, ó, que é onde você faz o auto-preenchimento, pode selecionar todo o intervalo e digitar a função, depois, antes de sair de dentro da célula, faz Enter, ele vai replicar para todo o intervalo que você. Por que ele está mudando esses valores? Não é o foco da aula, mas aqui a gente usou uma função chamada aleatório entre. Ele pega um valor menor, eu passo um valor maior, e ele fica gerando números aleatórios para mim de acordo com esses valores que eu passei, entre 800 e 1265. Então, ele vai gerar valores aleatórios. Essa função eu uso ela o tempo inteiro para poder trazer dados aleatórios, né? Eu acho ela muito útil, né? Tá? Então é isso, pessoal. Se eu dar pressionar aqui, vejo que ele está fazendo as alterações. Então ele analisou aqui, o valor real ele é maior do que o valor orçado. Então, logo, ele está acima do meu orçamento, certo? E o próximo critério que a gente vai usar a função C aqui, querendo calcular essa diferença. O que está passando do valor que a gente tinha previsto para aquele orçamento nosso ali. Então, aqui nós vamos usar a função C mais uma vez. Vamos utilizar o mesmo método, selecionar a nossa área aqui, vamos chamar a função C. E aqui a gente vai fazer a mesma conta. Mesma conta que eu quero dizer é mesmo teste lógico. Então, eu vou clicar aqui no real, maior que o orçado, ponto e vírgula. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar meu valor real menos o meu valor do orçamento, certo? O que ele está fazendo aqui? Se esse valor aqui for maior, ele vai pegar esse menos esse, certo? Esse é o meu valor verdadeiro, que ele vai ter que retornar para mim. Agora, se não for verdadeiro, essa diferença aí, eu posso colocar aqui um zero, ou eu posso dizer que ele vai ficar vazio. E aí, para ele ficar vazio, eu preciso colocar entre aspas, certo? Então, vamos fechar aqui a nossa função, pressionar Ctrl Enter, e veja que ele já me retornou aqui. Ele está dizendo que a diferença desses valores aqui é R$300. Vamos fazer essa conta? Pegar esse valor aqui, menos esse, vamos ver se está batendo mesmo. Não bateu porque a gente está com a função aleatória, então toda vez que eu realizo um cálculo aqui, ele vai mudar. Então, mas é aquilo mesmo, viu? Mas digamos que eu pego aqui esse valor aqui, né? Vamos deletar isso aqui e vamos pegar aqui, vamos fazer na calculadora mesmo. Vamos colocar aqui, ó, 913 menos 1018. Aqui deu 105. Deu negativo que eu fiz o contrário, mas o valor bateu, R$105. Então é isso, pessoal. A função C essa maneira que a gente está utilizando é a maneira mais simples dela, né? A gente consegue fazer o uso da função C, digamos, para quase tudo aqui dentro do Excel.
Às vezes você quer somar um valor só se uma condição for atendida, você quer retornar um valor só se aquela condição for atendida. E aí a gente vai, nas próximas aulas, a gente vai trazer mais o uso da função C. É um pouquinho mais complexo para você entender que a função C ela é uma lógica. Então, você precisa entender a sua necessidade, baseado na tua necessidade, você montar a estrutura da função, a forma. Então vamos salvar tudo isso que a gente fez aqui. Tá? Se você quiser usar a função aleatória, é só chamar a função aleatória. Eu vou só exemplificar aqui rápido. Chama ela aqui, ó, aleatório entre. Ela pede um valor menor, inferior, valor menor, então eu vou colocar aqui 100. E qual que é o valor superior? Vou colocar 120. Aí aqui, ó, ela vai ficar gerando valores para mim entre 100 e 100. Então é muito útil essa função aí. Evita da gente ficar digitando o tempo inteiro valores. Ela por si só já faz as modificações aí para nós. Bom, então, partindo para a próxima agora. Se você não se inscreveu no canal até agora, se inscreve aí que a gente já vai para a próxima dica aqui. Próxima fórmula essencial para o mercado de trabalho que precisa, que é o PROC-V, né? A função procura valores. Essa é uma função muito utilizada, apesar de existir o índice, o CORRESP e outras maneiras de a gente fazer busca, mas ela ainda é uma função muito útil, né? E uma não se sobrepõe à outra. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma lista de dados aqui, não é o foco da aula, a gente não vai ensinar validação de dados, vai ensinar na próxima aula isso. Eu coloquei uma lista e baseado nessa lista aqui eu quero retornar o valor do meu item, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos chamar a função aqui, ó, PROC-V. Né? A função PROC-V ela procura um valor, né, na tabela de dados e retorna para a gente esse valor com base num critério. Veja bem, ela pede o valor procurado, uma matriz e o número de índice da coluna que eu estou procurando e esse valor que vai retornar é um valor variável, valor aproximado ou um valor exato. No nosso caso aqui, o que a gente está procurando? A gente está procurando o nosso produto. O produto que eu estou procurando, ele está aqui na célula E3. Então, eu vou colocar a E3, ponto e vírgula. E onde que está a minha matriz tabela, ou seja, a minha tabela de dados? A tabela está aqui. Então, seleciono toda a tabela, tá? Ponto e vírgula. Ele me procura qual que é o número índice da coluna, ou seja, qual que é o número dessa coluna que eu quero retornar essas informações. No nosso caso aqui, é a coluna 2. Vamos colocar o 2, ponto e vírgula. Agora, o próximo argumento da função, ele pergunta se eu quero trazer um valor aproximado, um valor exato. No nosso caso, a gente quer um valor exato aqui. Né? Valor próximo, a gente quer um valor exato. Pressiona aqui Enter e ele já traz aqui para mim. Deixa eu só colocar frutos aqui e valores. Veja que ele está mudando o tempo inteiro, mas se a gente vir aqui, ó, e selecionar esse intervalo e usar uma formatação condicional, e, por exemplo, para realçar a célula de acordo com o valor, então vamos usar aqui uma nova regra, matar a célula que contém. Eu vou fazer bem rápido, porque não é o foco da nossa aula aqui, viu? É só para você ver o valor. Então, o valor da célula está, vou dizer que ele é igual, está aqui, ó. Então, eu vou clicar, vou colocar esse valor, vou formatar, colocar um preenchimento aí, colocar um preenchimento claro, um pouquinho, colocar esse vídeo, colocar uma fonte branca, preta e branca. Pronto. Ok, então ok. E veja aqui, tá vendo? Então, se eu pressionar, teoricamente, F9 aqui, ó, já está dizendo para mim aqui, ó, o valor que está aqui é o mesmo que está aqui. Eu disse na formatação condicional. Pinta para mim aqui de um formato diferente, o valor que está nessa coluna é igual ao que está aqui. Então, você veja que já fez essas alterações aí para nós. Bom, então, se você está tendo alguma dúvida nessa explicação, nessa didática aqui, é muito importante você deixar o feedback aí nos comentários, tá? Dar o seu like no vídeo. Se der um like negativo, comenta por que deu like negativo, que é muito importante a gente saber o porquê que você não gostou do conteúdo, ou se teve dúvida, ou se teve dificuldade
dificuldade em entender a explicação aqui. A próxima função que a gente vai aprender aqui, utilizar, e veja que essas funções, pessoal, no mercado de trabalho, elas são usadas o tempo inteiro. Então, é importante você dominar elas mesmo. Se bem que, se você tiver alguma dúvida, você pode acessar o canal, pode pesquisar na internet, mas é importante você, às vezes você não tem esse recurso, é importante você aprender mesmo a usar essas funções. A única maneira de você aprender e fixar seu conhecimento é praticando elas. A próxima aqui é uma tabela de produtos e, com base na mesma situação, eu quero fazer o seguinte: eu quero somar esses produtos e dentro da minha tabela com base nesse critério, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte: aqui nós vamos chamar a função soma C, ponto e vírgula. O que ela pede? Ela pede um intervalo, eu quero analisar, e o critério desse intervalo, que no nosso caso aqui é o produto. O intervalo é o produto e o critério nosso é o produto que está dentro de uma lista suspensa. Então, a gente vai selecionar esse critério aqui e agora sim que ela pede o intervalo de soma. Ou seja, o que eu quero somar com base nesse critério? Eu quero somar o preço total aqui. Então, fecho o parênteses, pressiono Enter e veja que eu tenho 445. Digamos que eu tenha produto repetido aqui, um exemplo, certo? Ó, teoricamente, aliás, está 2, né? Então não vai dar certo. Deu 1. Ó, então ele já mudou ali para nós o valor. Está fazendo o quê? Ele está dizendo que o produto 1 ele existe 2 vezes dentro da minha tabela. Então ele está pegando, somando esses valores com base no produto selecionado. Tá bom? Só recapitulando aqui, ela pede um intervalo. O intervalo é sempre a função soma C. Tá? Não confunda soma C com soma Cs. Vocês é um pouquinho, similar, mas é um pouquinho diferente a ordem de passar os argumentos dela. No final, depois que você aprende as duas, você vai entender que, na maioria das vezes, uma só já resolve o seu problema. No nosso caso aqui, a gente não tem mais de um critério, a gente só tem um. Para nós, a soma C é suficiente. Então, aqui, veja bem, o intervalo que ela pede primeiro os parâmetros, para depois ela pedir a soma, ou seja, onde estão os valores que eu quero somar. Então, primeiro eu vou passar os parâmetros dessa função, depois eu vou indicar também um parâmetro, mas valores que ela vai retornar com base na análise dos critérios passados. E a última que a gente vai demonstrar aqui nessa série é uma função simples, quase pouco explorada pela maioria, mas que resolve um problemão para a gente, que é a função texto. Eu consigo trazer por extenso, com base em um critério, que no nosso caso aqui vai ser a data, o dia da semana, então eu vou colocar até aqui, dia da semana. Obviamente que tem função que justamente o nome dela é dia da semana, também faz essa mesma, atende esse mesmo critério que a gente vai fazer. Mas o nosso objetivo aqui é demonstrar a função texto. Tá? Então aqui, pessoal, eu vou chamar a função texto. Ela é uma função muito simples, ela pede um valor e o formato desse valor que eu quero. Se é em texto, se é em número, se é um caractere especial, é um símbolo de moeda, se é um símbolo de porcentagem e assim por diante. No nosso caso aqui, a gente quer que traz para nós o dia da semana por extenso. Então, como que eu faço isso? Eu abro aspas, certo? Coloco aqui o dia da semana, né, no formato brasileiro, ele é representado pela letra D. O mês é pela letra M e o ano é pela letra A. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a letra D. Se eu colocar 2 vezes, não vai dar certo. Eu vou colocar 4 vezes. Vou fechar aqui o parênteses. Veja que está dizendo que hoje é sábado. Então, se tu vir aqui na data, hoje são 17/10, é o dia que a aula está sendo gravada. Hoje realmente é sábado. Então, o que eu faço? Eu uso aqui a alça de preenchimento, né? Seleciono a opção preencher sem formatos.
E aqui ele já retornou com base nas datas, os dias da semana. O mês é da mesma forma, então eu vou usar a função texto, né? Porque a função mês ela retorna o mês atual em formato de número, né? Eu não consigo converter isso, mesmo mudando o formato lá na parte de célula, mudar para valor por extenso. Eu preciso usar a função texto para fazer isso. Então aqui eu passo o meu valor que ela pede. Em seguida, eu passo aqui, como eu falei que o mês é representado pela letra M, eu vou passar aqui o M 4 vezes. Eu já consegui retornar o mês aqui, o mês de outubro. Preencher essa informação. E aqui, se eu colocar aqui, por exemplo, colocar 35, colocar aqui 100 dias para pegar o ano seguinte. Aí você viu que pegou uma segunda-feira de 2021, né? E dá o mês de janeiro, obviamente, com o mês 1. Agora é o seguinte, eu vou dar uma dica que não estava no escopo da aula, mas, por exemplo, veja que se você quiser colocar as iniciais em letra maiúscula, é muito simples também. Você basta vir aqui, ó, digitar a função I, maiúscula, e ela pede um texto. O texto a gente já tem, que é toda essa fórmula aqui, né? Então, como eu já tenho o texto a ser convertido para maiúscula, a primeira letra, então, vou fechar um parêntese aqui e pressionar Enter, tá? E veja que já ficou ali em letra maiúscula. Eu vou arrastar, vou preencher sem formatação. Aqui da mesma forma, tá? Se quisesse colocar tudo em maiúsculo, eu usaria a função maiúsculo para isso. Se é só a primeira, eu vou usar a PRI, a primeira letra maiúscula. Fecho aqui o parêntese, tá? Eu já consegui aqui fazer que todos eles ficassem em caixa alta, a letra inicial. Pessoal, eu espero que tu tenha entendido tudo que foi passado aqui. Se não entendeu, se ficou alguma dúvida, reforça aqui, coloca no comentário, deixa seu like no vídeo, comenta pra gente. Não se esquece de se inscrever, tá? A tua inscrição no nosso canal, a interação, ela indica, traz um indicador importante, que é a parte de mostrar que estamos certo, que devemos continuar compartilhando esse conhecimento. O nosso intuito é um só, é compartilhar o conhecimento bom e ajudar da melhor maneira possível. Existe N conteúdo no YouTube falando do mesmo assunto, mas nem sempre você vai conseguir chegar até esse conteúdo. Então, se você for até o meu conteúdo, deixa o seu like, comenta. Se tiver alguma dúvida, deixa um comentário que estarei respondendo. Bom, a gente se vê na próxima aula.